Uma nova história de vida. Esse parece até um tema de filme ou de livro. Aliás, eu mesmo escrevi um livro com esse título. Mas é a realidade que Deus pode fazer com cada um de nós. Nossos planos, nossos projetos e sonhos podem ser apenas nossos, e Deus pode muito bem reverter tudo para o seu reino. Foi o que ele fez com um homem chamado Saulo, que também tinha o nome de Paulo. Hoje, em nossa devocional, vamos falar do início da história da nova vida deste homem. E quero aprender com você sobre a necessidade que temos de orar e perguntarmos a real vontade de Deus para nós, porque pode ser que tenhamos tanta determinação naquilo que estamos prestes a fazer que não percebemos a real vontade do Senhor. E daí Deus terá que nos derrubar pelo chão para podermos dar atenção ao que Ele realmente quer conosco. Vamos lá? Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui. Desde já eu profetizo sobre a sua vida um tempo novo, uma nova história para você, tá bom? Para você e para a sua família. Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos nas devocionais dos personagens bíblicos. Peço a você para se inscrever no nosso canal, se você é novo aqui, né? Segue a gente também lá no Facebook, tá bom? Vamos lá então, a devocional dos personagens bíblicos hoje. Nós vamos falar de Saulo e o tema será uma nova história de vida. Vamos ler a Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo 1 a 4, a palavra diz assim, olha. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos e irmãs, eu tenho certeza que apenas em uma devocional nós não conseguiremos falar de toda a história desse personagem tão importante da Bíblia que foi Saulo de Tarso, ou também que tinha um nome no grego para Paulo. Mas podemos começar aqui pelo início de sua mudança de vida e com isso aprendermos algo muito sério, que é a possibilidade de termos realmente uma nova história de vida. Saulo, ele era um religioso contumaz do judaísmo e ficou furioso com o crescimento da igreja do Senhor Jesus, aumentando os discípulos cada dia mais. E queria então a autorização do sumo sacerdote para prender e matar a todos que se declarassem discípulos de Jesus. Olha que coisa, né? Conseguiu então essa tal autorização e foi lá cumprir aquilo que pensava ser o seu maior propósito de vida, defender a causa de Deus, só que do seu jeito, da sua maneira e com os seus próprios métodos. Saulo, com certeza, era um homem orgulhoso e cheio de si. Nada tiraria seu intento de perseguir os cristãos. Foi então que no caminho para Damasco, onde iria cumprir a sua sórdida ideia, e seus planos malignos, juntamente com uma equipe, ele foi derrubado por terra. Nos diz a palavra que uma luz muito forte brilhou ao seu redor e que ele caiu por terra. Ali, caído e sem saber o que estava acontecendo, viu alguém que disse assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então disse: Quem és tu, Senhor? Então ele ouviu: Eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo. Irmãos e irmãs, para quem conhece a continuidade da história, sabe que Jesus mudou a vida desse homem. Agora ele iria obedecer e cumprir as ordens do Senhor e tudo iria mudar radicalmente. Saulo realmente teve aqui o início de uma grande nova história. Ele se converteu, aprendeu o Evangelho e depois de um tempo saiu a pregar a verdade de Cristo, abrindo igrejas e sendo o maior missionário daqueles dias. Sem contar que escreveu a maior parte do Novo Testamento na Bíblia, com suas cartas às igrejas que ajudou a iniciar. Isso aí deu em torno de 70% do Novo Testamento foi Paulo quem escreveu. Assim, eu digo a você que Deus tem sim uma nova história para cada um de nós.
Pode ser que você esteja em grandes projetos, realizando coisas que aos seus olhos são o seu propósito maior e os seus maiores sonhos. Mas é preciso saber se essa realmente é a história de vida que Deus tem para você. Porque se não for, pode ser necessário você também cair por terra para aprender a depender de Deus e andar em sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Quantas são as vezes que estamos caminhando, correndo, trabalhando, executando todas as nossas tarefas e nada tem dado certo? Será por quê? Talvez seja a questão de que estamos fora da vontade e do propósito de Deus para nós. Talvez nossos projetos sejam apenas nossos e Deus sabe que eles não vão vingar em nada, ou que poderão até nos atrapalhar no futuro. Então Deus faz tudo cair por terra para chamar nossa atenção e para que possamos voltar nossos olhos para Ele, assim como foi com Saulo de Tarso. A verdade é que Deus tem uma nova história para você, coisas grandes e ocultas que você nem mesmo imagina. O nosso Deus é Deus de coisas grandes. Então, submeta-se a Ele e aos seus planos, porque os planos de Deus são perfeitos e eles vão nos surpreender e vão satisfazer todos os nossos maiores anseios. Amém? Você seria capaz de confiar sua vida, seus planos, seus projetos e seus sonhos diante da presença de Deus? Então, vamos fazer isso em oração para a glória de Deus. Que não seja preciso você cair por terra para mudar o seu caminho e mudar a direção da sua vida. Vamos orar. Nosso bondoso Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã, essa palavra tão abençoada a respeito da história de Saulo de Tarso. Aquele homem que o Senhor, Pai, apareceu para ele no caminho que ele estava fazendo a maior das loucuras, Pai, indo perseguir e matar cristãos. E o Senhor, ó Deus, tocou na vida daquele homem, ó Deus, e ele pôde ter uma nova história de vida. Assim eu peço ao Senhor, para mim, para o meu irmão, para a minha irmã, que nós possamos estar com os nossos olhos voltados ao Senhor, o nosso coração esteja diante da sua bendita presença, meu Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia dos nossos achismos, das nossas opiniões, Pai, de quantas vezes nos orgulhamos, Senhor, somos altivos, Senhor, somos soberbos, petulantes, às vezes prepotentes com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente já projetou, e a gente não se abre para o Senhor falar com a gente. E aí, Pai, o caminho é cair por terra, meu Deus, e ter que aprender na marra que, ó Deus, esse caminho vai nos levar à morte. Assim o Senhor fez com Saulo, e que o Senhor, Deus, possa tratar do nosso coração. O Senhor está nos avisando através da sua palavra, não que esse seja o seu maior desejo, Pai, mas o Senhor é um bom Pai, e um bom Pai, ele corrige os filhos a quem ama. Por isso nós entregamos nossa vida ao Senhor, nossos planos, nossos sonhos, nossos projetos, os nossos maiores anseios e desejos, depositamos em suas mãos. Se for essa a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, tudo correrá bem, mas se não for, leve a gente por outro caminho, leve a gente, meu Pai, para o caminho do Senhor, para o caminho da sua vontade, meu Pai. Assim nós oramos, que nós estejamos sempre prontos a orar, a submeter toda a nossa vida diante de Ti, porque sabemos que o Senhor é um Deus que tem para cada um de nós uma nova história de vida. Assim nós oramos, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor tem falado com a gente. Muito obrigado, bendito seja o Senhor Jesus, que a nossa vida esteja sempre em Sua presença. Oramos te agradecendo por tudo em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Creia e confie que Deus tem uma nova história de vida para você. Aleluia. Pastor Clodoaldo aqui todos os dias, 6 horas da manhã. Estamos juntos, aprendendo da palavra sobre um dos personagens da Bíblia e também orando. Não esquece de compartilhar, de dar o seu joinha lá no Facebook também e segue a gente lá no Instagram. Um grande abraço para você e para toda a sua família. Deus abençoe a todos vocês, que todos tenham uma nova história de vida. Desejo a todos vocês, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.